Cagliari e Napoli. De um lado, um time que luta para se manter na elite, do outro, um gigante da Série A. Mas e se a gente deixasse a paixão um pouco de lado para olhar o que os números têm a dizer? Nesta análise, vamos usar a frieza das estatísticas para entender o que pode de fato acontecer nesse confronto. E a grande pergunta que nos guia é justamente essa: será que os dados realmente conseguem antecipar o resultado de uma partida? Vamos usar esse jogo como um estudo de caso para tentar encontrar a resposta. Então, para começar, vamos dar uma olhada no panorama geral desse duelo. A tabela da liga de cara já nos conta uma história bem clara. O Cagliari, lá na 15ª posição, brigando para se afastar do perigo, e o Napoli, muito sólido, em terceiro lugar. É, no papel, aquele clássico confronto de Davi contra Golias. Mas a posição na tabela é só o começo da conversa. O momento de cada time e, claro, o histórico dos confrontos diretos revelam tendências ainda mais profundas. E aqui, olha só, o histórico é esmagador. O Napoli simplesmente venceu 78% das vezes que enfrentou o Cagliari, que só saiu vitorioso em 11% das partidas. O passado, sem dúvida, joga a favor do time visitante. E essa superioridade do Napoli não fica só no passado, não. Ela se reflete também na fase atual. Enquanto o Cagliari vem de um momento classificado como ruim nos últimos 6 jogos, o Napoli mantém uma performance regular. Isso só reforça o favoritismo. Certo. Agora, vamos falar do que realmente define uma partida. Os gols. Qual é o potencial ofensivo de cada um? A métrica de gols esperados, o famoso XG, nos ajuda a medir a qualidade das chances que um time cria. E, mais uma vez, os números mostram a força do Napoli. Com um XG de 1,42 por jogo, a equipe criou oportunidades de maior perigo que o Cagliari, que fica com 1,17. E essa capacidade de criar melhores chances tem uma consequência direta em como os jogos começam. O Napoli tem 50% de probabilidade de marcar o primeiro gol. Isso é um fator psicológico e tático importantíssimo, que coloca uma pressão imensa no adversário desde o início. Agora, um ponto bem interessante. Apesar da força ofensiva maior do Napoli, os jogos que envolvem as duas equipes costumam ter um bom número de gols. A análise sugere que a partida pode ser movimentada, com chances para os dois lados. Então, depois de juntar todas essas peças, de analisar todos esses números, quais são, afinal, os resultados mais prováveis para esse jogo? E aqui, chegamos ao ponto-chave. Se a gente olhar de forma isolada, o placar de 1-1 aparece como o mais provável, com quase 12,5% de chance. Mas, e esse é um grande mas, a soma das probabilidades conta outra história. 3 dos 4 placares mais prováveis são vitórias do Napoli. Isso indica uma tendência muito forte a favor do time visitante. Essa abordagem, essa maneira de usar os dados para encontrar padrões e calcular probabilidades é uma forma muito mais moderna e inteligente de se entender o futebol. É o que a gente chama de leitura de jogo baseada em dados, uma metodologia que vai muito além da intuição e do achismo para encontrar os insights que os números friamente nos revelam. E esse tipo de análise aprofundada com esse nível de detalhe é a especialidade da Smart Goal. Para quem busca ter acesso a essa inteligência de alto nível e quer explorar mais insights como estes, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. No fim, tudo isso nos deixa com uma reflexão. Em campo, o que vai prevalecer? Será a lógica fria dos números que a gente acabou de ver? Ou será o elemento humano, a paixão, a garra e a imprevisibilidade que fazem do futebol o esporte mais fascinante do mundo? A resposta, só o apito final poderá dar.